Como nós vamos estudar o livro de Atos juntos, eu creio que é interessante passar por algumas informações iniciais, para que então depois nós entremos propriamente dito no estudo do livro de Atos, né? Então, algumas coisas elas são importantes para que a gente possa começar a estudar esse livro. Uma coisa importante a falar neste momento é a respeito do autor do livro de Atos. Geralmente, alguns livros da Bíblia, eles identificam o seu autor logo no começo da história bíblica que vai ser narrada. Não acontece isso no livro de Atos. Porém, no livro de Atos, diz ali o autor que ele está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo. Curioso, porque no livro de Lucas, onde entendemos que o autor é o próprio Lucas, ele escreve também para Teófilo. Então, por conta disso, todos os comentaristas e os teólogos e historiadores bíblicos, em sua praticamente unânime decisão, entendem que aquele quem está escrevendo o livro de Atos é o autor de Lucas, que é o próprio Lucas. E é importante entender o autor para você entender de onde vêm as suas raízes, não é? E qual confiabilidade tem aquele livro. Então, mais à frente, nós vamos falar rapidamente um pouco a respeito de Lucas, o qual escreve o livro de Atos, bem como a Teófilo, o qual recebe esse livro. O livro de Atos, ele foi escrito aproximadamente entre os anos 61 e 64 depois de Cristo. A grande maioria dos comentaristas e dos teólogos e dos estudiosos compreendem que foi nesse período que Lucas acaba escrevendo esse livro. O livro de Atos, ele vai mostrar para cada um de nós a história da igreja primitiva. E isso é extremamente importante, porque os discípulos, eles caminhavam com Cristo. E agora, Cristo foi levado aos céus. E Cristo, ele vai dar uma direção aos discípulos, aos apóstolos, dizendo para que eles vão a Jerusalém e para que de lá eles esperem o poder que virá do alto. E ali então se cumpre o Pentecostes, que é quando o Espírito Santo vem e começa a capacitar aos discípulos ali, aos apóstolos, bem como a fazer a continuação da obra de Cristo. E este Espírito Santo é o mesmo que está conosco hoje na igreja. Porém, nós vamos estudar como que o poder do Espírito, de certa forma, hoje, está sendo negligenciado, diferente de como era feito naquele momento. Nós vamos estudar ali, não é? Por exemplo, como que foi a conversão do então Saulo, que era um perseguidor da igreja, e depois se converteu a Paulo. Nós vamos estudar toda a caminhada de Paulo, vamos estudar como é que funciona uma pessoa que antes ela era judia, tinha sua religião, tinha sua fé, né? Como que uma pessoa de uma fé diferente do cristianismo, como que é dada a sua conversão, até o momento que ela se torna cristã e ativa no ministério. Vamos ver as dificuldades que Paulo passou, as batalhas que Paulo passou, suas vitórias e suas conquistas através do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver muitas coisas a respeito de João, apóstolo amado, Pedro, né? E entre outros discípulos, como por exemplo, Filipe, que acaba pregando ali para um eunuco no meio do caminho e esse eunuco ele é convertido, né? Nós vamos ver toda essa expansão do evangelho que eles levaram para fora de Jerusalém, a toda a Judéia, Samaria e até os confins de toda a terra. Nós vamos entender, por exemplo, como que o apóstolo Paulo, mesmo já cristão, ainda mantinha alguns preceitos da sua antiga religião, que era o judaísmo, e como que Deus trabalha isso no coração dele, para que então ele seja completo. Porque muitos de nós nos convertemos sim ao cristianismo, porém ainda nós mantemos algumas linhas de pensamentos e ideologias de uma velha religião que carregávamos antes, ou até mesmo de velhos pensamentos ou velhas doutrinas que fomos ensinados antes. Então, como que nós quebramos tudo isso? Então, o propósito de estudar
o livro de Atos é justamente em como ser um cristão de acordo com aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos e de acordo com aquilo que Deus quer que nós agimos. E como uma aplicação prática do livro de Atos, ele vai nos mostrar como que através de pessoas comuns, no caso, pescadores, cobradores de impostos, perseguidores da igreja, assassinos, enfim, como que uma gama de pessoas que eram demasiadamente longe daquilo que Deus espera que seja. Pessoas que tinham, às vezes, profissões comuns, pessoas que não eram letrados, pessoas que não tinham faculdades, pessoas que tinham dificuldades, ou, entre aspas, pessoas comuns ou pessoas com seus pecados, como que essas pessoas puderam ser transformadas e transformaram o mundo após receberem a própria transformação em si. Então nós vamos entender como que nós também podemos ser transformados em Cristo, né, por essa nova fé. E como que nós podemos cumprir a grande comissão que Jesus Cristo nos deixou, que é ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que podemos realizar isso? Como que podemos cumprir a vontade de Deus? Como que nós podemos ter o Espírito Santo em nós, para que então possamos cumprir exatamente o propósito de Deus em nossas vidas. Então, depois de toda essa explicação, esse breve sumário, essa breve introdução ao livro de Atos, eu entendo que esse período que nós vamos passar estudando o livro de Atos, ele vai acrescentar muito, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida espiritual. Acho que o principal é o espiritual, porque o espiritual acaba direcionando você a ter um melhor desenvolvimento ou desempenho no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua casa, né? E eu creio também que é um momento que Deus vai permitir que possamos ter um devocional com Ele, possamos aprender mais as Escrituras. Será um bom tempo. Então, espero que todos vocês estejam empolgados para participar desse estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.